Essa é uma imagem antiga de um momento da história, tentando retratar aquele momento quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eu gostaria de nós tratarmos sobre este ponto hoje. Como o pecado nos afastou de Deus. Nós estamos estudando Gênesis, esse é o nosso 12º estudo. Se o Senhor permitir, nós vamos até o capítulo 12. E para nós lembrarmos, sempre retomarmos um pouquinho onde nós paramos, nós vimos até agora que Deus criou todas as coisas, criou este universo, e nesse universo Ele criou por sua vontade. A Bíblia diz que Ele criou tudo porque Ele quis, pela vontade dEle, e que aqui Ele colocou neste universo seres espirituais, colocou animais, colocou vida e criou o homem em sua imagem e semelhança. Nós vimos que, encabeçados por um destes seres, chamado Diabo, Satanás, que se rebelou, que foi criado bom, perfeito, ele levou consigo vários anjos que se rebelaram contra Deus. Esse anjo veio até a terra e levou e conduziu o primeiro casal a desobedecer a Deus. É claro que quando eles pecam, como nós vimos, eles atribuem a responsabilidade do pecado deles a outro. Adão diz que a culpa é de Deus de ter dado a esposa que ele deu, é culpa da Eva, e Eva diz que era culpa da serpente. Se eles dissessem não, não teria acontecido nada. Eles pecaram porque eles quiseram pecar. E aí então, por causa do pecado, inúmeras consequências vieram ali naquele momento. Nós vimos algumas e nós vamos passar por muitas delas. A história está repleta de consequências da entrada do pecado, dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. No último estudo nós vimos que 3 consequências, que uma delas é a consciência do pecado. Quando o homem comeu, ele comeu da árvore do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, a consciência do que é certo e do que é errado entrou no homem. Ele não sabia o que era errado porque ele tinha sido criado bom. A separação de Deus, porque ele morre naquele momento, morre espiritualmente, e aqui a figura de Deus expulsando Adão e Eva do jardim, que era o lugar onde figurativamente Deus estava. E nós vimos uma outra consequência, o multiplicar da iniquidade. O pecado, ele se aprimora, e o homem tem essa capacidade de desenvolver isso. Essa semana, hoje mesmo, saiu essa reportagem na revista Veja, e eu fui ler, eu achei que eles estivessem tratando sobre isso. A chamada é outra, é uma, mas a reportagem trata do evento em si. Mas é meio que uma pergunta: onde está Deus em tudo isso, né? E da relevância de nós estarmos estudando. Nós vimos que Deus não criou o mal, Deus permite o mal, mas Ele não criou o pecado, não criou a maldade, não criou a iniquidade. Ele criou um ser e seres que tinham na sua essência a capacidade de desobedecer, mas Deus não é o originador do mal. Hoje nós vamos ver um pouco da história, dessa história, e de que, como tudo, desde o início, Deus já aponta para a solução
do problema do pecado do homem. Adão e Eva foram expulsos do Éden e as suas vidas agora seriam sem a comunhão de Deus. Longe de Deus é uma ideia para nós entendermos, mas é que Deus está em todo lugar, não tem como você ficar longe de Deus. A palavra diz que se nós formos ao mais fundo abismo, Ele está lá. Se nós formos ao mais alto céu, Ele está lá também. Mas é aí longe da comunhão com Deus. E Gênesis, no capítulo 4, os versículos 1 e 2, nós vamos ler até, se o Senhor permitir, no versículo 15. Nós vamos andar um pouco mais no texto e ver essas consequências e um pouco da história da entrada, um pouco mais da história da entrada do pecado na humanidade. Gênesis 4, os versículos 1 e 2, eu vou estar projetando os textos aqui. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Eles estavam já fora do jardim aqui. Foram para uma direção que a palavra fala leste do jardim do Éden. A Bíblia não diz quanto tempo depois de ser criado o pecado entrou no mundo. Os relatos são muito breves e resumidos e o objetivo não é esse. Nem quando Adão e Eva tiveram seu próprio ou seu primeiro filho. Mas nós sabemos que a palavra diz que Adão teve o seu terceiro filho, Adão e Eva, chamado Sete, quando ele tinha 130 anos de idade, de existência. Adão foi criado um homem adulto. Ele não foi criado um bebê. Então ele tinha 130 anos de existência, quando ele tem o seu filho Sete. Então, com os filhos já adultos, Caim e Abel, ele já havia pecado, quer dizer, ele levou pouco tempo. Nós estamos partindo do princípio de que até o capítulo 2, versículo 1, o pecado ainda não havia entrado. Nós estudamos isso nem no nível espiritual, ainda não havia entrado no nível humano e nem no nível espiritual. Nós estamos partindo desse princípio. É uma das interpretações da Escritura, e eu creio ser a mais fiel à Escritura, do relato literal da Escritura. Adão teve relações com Eva. Você já ouviu falar aquela história de que o pecado, a fruta era o sexo, que é um absurdo. Deus criou Adão e Eva e os criou para multiplicarem, se multiplicarem e encherem a terra. E Deus deu essa relação prazerosa dentro do casamento como sendo algo maravilhoso, não tem pecado nisso. E é interessante que a versão aqui diz que Adão teve relações, mas no original diz: Adão conheceu Eva. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a conhecer a Deus. Olha como é maravilhoso a gente ver que esse conhecer, que no casamento, o relacionamento sexual é a forma mais íntima no casamento de conhecimento, é a mesma palavra que Deus usa para conhecer a Deus. Este relato é resumido, fala do nascimento dos dois filhos e fala das suas, entre aspas, profissões. Alguns especulam, e eu vou fazer isso um pouco também agora, de Adão e Eva, será que eles foram perdoados? É interessante que, primeiro, que Eva reconhece aqui que foi o Senhor que deu um filho para ela. E ela vai reconhecer também nos outros. Deus não os condenou no momento do pecado, enquanto eles perderam o relacionamento com Deus. Deus evitou que eles comessem da árvore da vida naquele estado, porque eles permaneceriam para sempre no pecado. Por isso, então, Deus os tira do jardim. E depois ainda de Caim e Abel, do que acontece, Deus concede mais filhos. Eu creio, a palavra não diz isso, mas eu creio que eles se arrependeram dos seus pecados.
E se nós considerarmos o tamanho do pecado deles, foi a entrada do pecado na humanidade. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Às vezes, conversando com as crianças, papai, o que é o pecado imperdoável? Pecado imperdoável é uma pessoa rejeitar Jesus. Se ela pode ter sido a maior criminosa, se ela se arrepender, ainda que no último momento, ela recebe o perdão. Isso é graça, é misericórdia. O único pecado que não há perdão é a rejeição ao perdão. Um ponto interessante aqui é que Eva, o nome Eva significa a mãe de todos os seres viventes. Nós trabalhamos um pouco sobre isso. Vocês sabem o que significa essa imagem aí ou não? Sim ou não? É o ácido desoxirribonucleico. Lembra disso ou não? Faz tempo, hein? O ADN ou DNA, que é o quê? Uma definição técnica aí, que é o composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e transmitem as características hereditárias de cada ser. Por que eu estou mostrando isso? Só para a gente falar um pouco sobre a questão da ciência, nós trabalhamos um pouquinho sobre isso. É que em 1986 foi descoberto a Eva mitocondrial, na ciência, que não tem nada a ver com palavra. E o que eles descobriram? Que todos os seres humanos descendem de uma única mulher. É dado o nome Eva mitocondrial, é o nome pelo qual é conhecido o mais recente ancestral comum, porque eles partem do princípio da evolução, mas, por coincidência, o ancestral comum do ser humano, do Homo sapiens, é uma mulher só. De todos os seres vivos da atualidade, o seu DNA foi passando de geração em geração e está agora presente em todas as pessoas. Que interessante, a mãe de todos os seres viventes está descrito na palavra há muitos anos. É interessante que esse é um homem, é um filósofo chamado Daniel Dennett, que é um ateu muito amigo do Richard Dawkins, e ele é contumaz nas suas críticas à fé cristã, mas ele também considerou que, calculando, mostra matematicamente que existiu uma mulher, obviamente há muitos anos, que é uma espécie de superavó de todos nós. É interessante ver um ateu confirmando verdades da palavra de Deus. Nós colocamos no início que nós não, é claro que nós não somos contra a ciência quando nós defendemos o relato bíblico e literal de Gênesis. E há muitos homens cristãos que creem no relato literal de alto nível acadêmico. O irmão Adalto Lourenço, por exemplo, ele diz que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada jamais cairão em contradição. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É fato que ela não é um livro de ciências. Contudo, todas as afirmações bíblicas que se relacionam com a ciência jamais vão contradizê-la, ela, a ciência. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, do Deus que é a verdade. Bom, vamos para o texto. Os versículos 3 até o versículo 8, capítulo 4, andando mais um pouco. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós não sabemos também quanto tempo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. O que Abel é? Criador de ovelhas ou de cordeiros. Ele traz aqui as partes gordas. Houve um sacrifício de um animal que, por coincidência, era um cordeiro. Coincidência entre aspas.
a gente poder entender. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso se enfureceu Caim, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ele está com ódio. Ódio, raiva, é obra da carne, a Bíblia diz. E Deus pergunta: Caim, eu fiz alguma coisa errada em aceitar a oferta de Abel? E aí Deus diz: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Deus está dizendo que ele não fez o que deveria fazer. De uma forma que nós não sabemos exatamente agora, nós vamos ver outros textos que vão mostrar, porque parece que a escolha de Deus em relação ao fruto do trabalho de Abel, por que ele escolheu Abel e não Caim? Parece injusto, mas eu estou dizendo: Caim, se você fizer o que é certo, vai ter algum problema para você? E a resposta obviamente é não. Caim agiu sabendo que estava fazendo algo errado. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. O que a gente vê aí? Que o homem é responsável. Caim, você é responsável pela sua escolha. Você é responsável pela sua resposta. Versículo 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Caim não está ouvindo o que Deus está dizendo para ele. Deus está questionando Caim na sua decisão. E ele já está dizendo que, olha, se você tem que dominar o pecado, porque você está tentado a fazer algo. Mas Caim não dá ouvidos à correção de Deus. E arquiteta a morte do seu próprio irmão. As consequências do pecado são sérias ou não? O primeiro filho da história da humanidade, inveja. Ele apresenta ódio. A Bíblia fala de ira, sim. Da ira contra a injustiça, ela não é pecado. Uma ira contra a injustiça, que é uma indignação contra algo que seja errado, não é pecado. Mas ira é diferente de raiva. Raiva normalmente é: eu estou bravo porque não foi feito aquilo que eu gostaria que fosse feito. Eu não fui aceito. E Caim está com inveja, com raiva, não ouve a Deus, não teme a Deus, mesmo sabendo da história dos seus pais. Não dá ouvidos a Deus. Sequer a exortação, ele tinha acabado de errar, e Deus está dirigindo ele porque ele vai errar de novo, e mesmo assim ele faz o que é errado. Ele arquiteta e assassina o seu próprio irmão, por um motivo banal. Mesmo tendo ouvido a exortação de Deus, Deus disse: o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, Caim. Mas Caim rejeita o que Deus diz.
E assim somos todos nós, sem Cristo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, nós falamos nesse estudo nas quartas. O homem natural não ouve a Deus, porque as coisas precisam ser discernidas espiritualmente. E para entender a voz de Deus, que é Espírito, só por meio do Espírito. Mas o que acontece com Caim? O que acontece com Abel? Eles estão mortos espiritualmente. Assim somos todos nós sem Cristo. Por isso que nós conversávamos, eu e a Carla, sobre as crianças. Às vezes nós temos uma linha que é muito tênue, porque como são crianças, nós vamos estabelecer limites, colocar regras, o que eles devem ou não fazer. Mas o que eles devem ou não fazer jamais vai levá-los a um relacionamento com Deus. Eles precisam crer em Cristo. E quando eles crerem em Cristo, aí então eles vão entender e serem capacitados por Cristo para obedecer o que Deus diz para eles fazerem ou não. Nós, sem Cristo, não podemos obedecer a Deus. E aqui Caim retrata isso. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Nós temos alguns textos na palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 4, e que ali nós já vimos, você consegue ver que ali já houve, antes mesmo desse texto, em Gênesis 3,15, quando Deus fala que feriria a cabeça da serpente, já está apontando para Cristo. Quando Deus cobre Adão e Eva, que tentaram se cobrir com folhas de figueira, e eles tentam então, e vão cobrir, Deus vai cobri-los com peles de animais. De onde vem aquelas peles de animais? Ali já foi feito um sacrifício. Quando Abel oferece ao Senhor uma oferta de um animal, da gordura ali de uma cordeira, já foi feito um sacrifício. De quem está falando? Hebreus 11, 4. E aí mostra por que Abel foi aceito. Pelo que ele fez, pelos atos dele. Não, Abel era um pecador, nasceu em pecado. Olha o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Mas como foi? Ele se esforçou mais, ele desenvolveu? Não, ele pela fé, ele creu. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Abel, Caim. Mas na oferta que mostra o sacrifício de Cristo, ele é aceito. É isso que os textos estão mostrando. E aí, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala o que Abel fez. Fala para nós, por quê? Porque ele agiu pela fé. É claro que de maneira figurada, nós só entendemos isso porque o Novo Testamento está explicando. Mas Abel, ainda que não tivesse a compreensão plena do que ele estava fazendo, ele foi aceito pela fé. Não é diferente de Abel, não é diferente para nós hoje. Nós não somos aceitos por Deus pelos nossos esforços, mas pela fé, num sacrifício que já foi feito. Abel é o primeiro herói, eu não gosto dessa expressão, os irmãos usam, Hebreus 11 são chamados os heróis da fé, e o primeiro que foi justificado, aceito pela fé, foi Abel. O que Caim oferece é justiça própria, é esforço. Se não fosse, ele não teria se irado contra Deus. O sacrifício de Abel é um tipo de Cristo. Nós vimos também com os irmãos, estamos estudando nas casas, sobre os tipos que a palavra mostra, e aqui está claro, o autor aos Hebreus está explicando Abel, o sacrifício de Abel, que mostra para o sacrifício, que apontava para o sacrifício de Cristo. Nele, no sacrifício que Abel faz em matar um animal, ele derrama o sangue,
a morte e a morte de um cordeiro inocente. O que aquele cordeiro tinha a ver? Capítulo 12 de Hebreus, nós não temos tempo para ler tudo. Os versículos 1 e 2 e o versículo 24, eu estou projetando aqui para nós lermos juntos. Portanto, olha como trazendo agora para nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O ponto aqui é, o que o autor aos Hebreus está dizendo para nós, para aqueles irmãos que estavam sendo dirigida a carta e para nós hoje? Hebreus é carta, a palavra de Deus é para nós. Então, que nuvem de testemunhas, as testemunhas que foram aceitas por Deus pela fé em Hebreus 11, e dentre essas testemunhas, Abel, é isso que ele está dizendo. Aí nos versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, da mesma fé de Abel. Só que diferentemente de nós temos toda a palavra revelada, nós temos toda a compreensão na Escritura. Ele não tinha, mas Deus já estava revelando Cristo logo no início. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí versículo 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Fica claro agora? Fica claro por que Deus aceitou Abel e não Caim? Por que fica claro? Porque a Bíblia explica a Bíblia. É a palavra que está explicando o que foi feito lá. E o que foi feito lá aponta para uma realidade. Em Abel não havia acontecido ainda, mas para nós já aconteceu. O fato é que Abel creu, por isso foi justificado. Jesus também fala de Abel. Mateus capítulo 23, versículo 35. Jesus está falando para os fariseus aqui, os religiosos, que eles se arrogavam pela sua religião de serem descendentes de Abraão, mas Abraão creu, por isso, e isso foi-lhe imputado como justiça. Os fariseus, nós fazemos muita coisa, e Jesus então vai falar para eles de maneira muito dura, e ele diz assim: assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Imagina só, aqueles que eram o povo escolhido de Deus, que Deus veio para os seus, eram os judeus, e os fariseus se gabavam da sua religião, que eles tinham toda a palavra revelada, os profetas, eles não criam no Jesus, que estava ali diante deles, o Deus encarnado, mas que Abel creu. Não de maneira plena como nós, não na revelação progressiva que nós temos hoje, ela toda, mas ele creu, ele foi justificado pela fé. 1 João capítulo 3, versículo 12, e aqui é interessante nós pensarmos, escrevendo sobre aqueles que são nascidos de Deus, também nos exorta a nós que cremos a não sermos como Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas.
João está dizendo que nós, se não estivermos firmados em Cristo, nós estamos sujeitos a cair como Caim caiu. Apesar de exteriormente cada um ter trazido, exteriormente a partir da nossa visão hoje, ter trazido o seu melhor, o que Caim traz são obras mortas que não valem, ao passo que Abel faz pela fé. Isso é para nós hoje, como a pessoa é aceita por Deus, somente pela fé em Cristo. Judas, capítulo 1, que os versículos 4, 7 e 11, está falando sobre Caim, escrevendo sobre a defesa da verdadeira fé e sobre os falsos cristãos no meio da igreja. Judas faz uma comparação que é muito forte. Judas capítulo 1, versículos 4, 7 e 11. Por que eu estou saltando? Por causa do nosso tempo, irmãos. A gente não tem. Nós estamos focados aqui nesses dois personagens e o propósito que Deus tinha na história de cada um deles. E olha só a comparação que Judas faz. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Esse primeiro versículo. Há certos homens cuja condenação está sentenciada e que estão no meio de vocês. Judas está falando no meio daqueles que estavam na igreja. Havia aqueles, nós vimos há 2 estudos sobre joio e trigo. Eles estão no meio de vocês. Eles entraram de maneira dissimulada. Mas o que esses homens fazem de tão errado? Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. O que eles fazem? Eles pegam a graça, nós somos salvos pela graça, então vamos viver no pecado. Eles transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, e com isso negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Que tipo de libertinagem é esta? Versículo 7. De modo semelhante a estes que se infiltraram, que estão no meio da igreja, semelhante a estes, olha a comparação, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. A gente vai chegar no Caim aqui. De modo semelhante a esses homens que se infiltraram, a Sodoma e Gomorra, o que Sodoma e Gomorra retrata? Imoralidade sexual. Esta libertinagem daqueles que defendem a graça, e é para eu e você meditarmos, pensarmos se nós não estamos usando da graça como pretexto para pecado, eles se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Mas o que isso tem a ver com Caim? Versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Caim, esses homens que estão no meio da igreja, que estão juntos daqueles que são Abel, como Caim, estão distorcendo a palavra de Deus. E um dos aspectos é a graça de Deus. É sério isso, irmãos? É muito sério. Transtornando a graça, colocando leis e regras.
Onde eles estão, irmãos? Eles não estão lá no islamismo. Eles se infiltraram no meio de nós. Um ponto que é importante, os liberais, Abel e Caim era só metáfora. Eu não consigo ver, nos relatos aqui, que eles não eram homens históricos. Qual que a ação de Deus depois do pecado de Adão e Eva? Voltamos para Gênesis, os versículos 9 até o versículo 15, e nós terminamos. Lembra da ação de Deus quando Adão e Eva pecaram? O que Deus fez? Deus vai atrás de Adão e Eva. Lembra? Eles fogem, eles se escondem, mas Deus vai atrás. Olha o que Deus faz. Versículos 9 a 15, nós vamos lendo os versículos devagar. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? O que Deus perguntou para Adão? Adão, onde você está? Deus não sabe? O que Deus está fazendo? Chamando para arrependimento. Deus faz a mesma coisa. Respondeu ele: não sei, eu sou o responsável por meu irmão? O que Adão e Eva fizeram? A culpa da Eva, culpa do Senhor que me deu ela, culpa dela, e a Eva é culpa do diabo. Eu tenho responsabilidade do meu irmão, só porque eu sou mais velho? Deus está chamando ao arrependimento. É isso que o texto diz. Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Caim não creu em Deus. Mas nós que cremos, pela graça se cremos, não estamos isentos dos erros e dos pecados que nós cometemos. Se eu e você cometemos um pecado, nós vamos colher a consequência. Se nós cometemos um pecado, já fomos perdoados em Cristo, mas nós não estamos isentos das consequências dos nossos pecados. E é isso que está acontecendo agora. Caim está sofrendo as consequências do seu pecado. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ele está com a mesma reação de Adão, que teve o quê? Medo. Medo de Deus. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo ou matasse. Nós vamos ver essa questão da vingança, se o Senhor permitir, no próximo estudo. Alguns tentam entender o que significa essa marca, esse sinal. Eu estava lendo um comentarista que ele falou assim: eu vou colocar aqui as alternativas que são propostas, umas 20. Ninguém sabe o que era. O fato é que durante décadas e talvez séculos, Caim conviveu com as consequências claras do seu pecado. Essa semana eu recebi um e-mail de alguém que
a vida dele está um lixo. Divórcio, adultério. E perguntando o que podia fazer. Finanças arrebentadas. É impressionante como tudo aconteceu com aquele homem. E eu escrevi para ele, falei assim, se você crê em Cristo, de verdade, há perdão. Há 70 vezes 7. Isso é uma certeza. Há perdão e há graça, se há arrependimento. Agora, e o que muitas vezes nós não gostamos de considerar, é que as consequências do pecado, elas podem durar durante toda a vida. É triste pensarmos nisso, mas é o que a palavra de Deus ensina. O que a gente pode aplicar, irmãos, e concluir? Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, nós estamos à nossa própria sorte. E por estarmos longe do Senhor, nós vamos pecar e vamos sofrer as consequências. Por isso que nós temos enfatizado, irmãos, de buscarmos o Senhor, de andarmos na presença dEle, individualmente, como igreja. O outro ponto é que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tem um centro, se chama Jesus. Ele é o centro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde sempre o foco da Escritura foi apontar para Cristo. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Todas as coisas são para ele. Ele é o centro e dele que nós dependemos e precisamos. A todo momento precisamos andar na presença dele, irmãos. Nós somos salvos pela graça, é garantia do céu, mas agora nós estamos chamados a viver um relacionamento íntimo com ele, para agradarmos a ele. E o terceiro, se você já creu no sacrifício de Cristo, talvez você já tenha ouvido algumas vezes, você tem certeza do que Cristo fez, houve um momento na sua vida em que você viu, dirigido pelo Espírito, que é um pecador que não podia se salvar. Mas aí você viu que Deus sacrificou o Filho dele, inocente por você, por amor e de graça, para te dar a salvação. Você crê nisso? Você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Essa é a sua e a minha maior necessidade. Amém?